E aí, não só o café, mas outros produtos também fazem parte dessa questão econômica do segundo reinado. E quais são esses produtos? Bom, nós temos o açúcar, que diferentemente do que muitas pessoas acham, o açúcar, ele não deixa de ser um produto importante. Ele no segundo reinado é o segundo produto mais importante. As pessoas quando estudam Brasil colônia acham que teve a crise do açúcar que acabou tudo. Não. Até hoje, gente, a cana-de-açúcar é muito importante na economia brasileira. Claro que não com os mesmos princípios, né? Porque tem a lógica do combustível também, né? Que faz muita diferença. Mas, enfim, a cana-de-açúcar ela não para de ser produzida, né? Ela pode até mudar as regiões e tudo, mas não para de ser produzida. Nós temos o algodão, que vai ganhar um certo destaque graças à Guerra de Secessão. Para quem não sabe, Guerra de Secessão é a guerra civil dos Estados Unidos, né? Que é entre norte e sul. E a partir dessa crise, o sul, como um grande produtor de algodão, acaba, né, tendo decadência na produção. E o Brasil entra aí nesse período como um, entre aspas, substituto, tá? Nós temos, no fim do século XIX, o ciclo da borracha, mas isso a gente vai comentar quando a gente for falar de república, né? Isso é mais comentado quando a gente vai falar de república, mas querendo ou não, a lógica dos seringais na região da Amazônia também faz parte da economia do segundo reinado. Na questão da indústria, nós temos aí alguns trabalhos sendo feitos. A gente viu que com a abertura dos portos e depois com o Tratado de Aliança e Amizade, Comércio e Navegação com a Inglaterra e com renovações desses contratos, acaba tendo uma grande dependência da indústria inglesa. E a indústria brasileira ela não consegue em nenhum momento se desenvolver. E isso aqui a gente já está no século XIX, meados do século XIX, em que a segunda revolução industrial está acontecendo. E aí, nós temos o Dom Pedro II lançando em 1844 a chamada Tarifa Alves Branco. O que é essa tarifa? Então, o que antes existiam inúmeras facilidades para a indústria inglesa, agora nem tanto mais. Dentro dessa tarifa Alves Branco, 60% vai ser taxado de produtos que também eram fabricados no Brasil. Então, produto de fora, que vinha de fora, ganha uma taxa de 60%, uma taxa altíssima, né? Justamente para tentar priorizar os produtos fabricados no Brasil e aqueles que não eram fabricados, 30%. Isso vai gerar muito conflito, vai gerar muitos problemas diplomáticos com a Inglaterra, e a gente vai discutir isso também quando a gente for falar de abolição do tráfico negreiro, quando a gente for falar da lógica do escravismo. Mas é bom a gente entender que nesse contexto, não é só a lógica escravista que incomoda a Inglaterra, muito pelo contrário. A Inglaterra está mais preocupada mesmo com a lógica industrial, até quando fala do escravismo, tá? E aí, o fim do tráfico negreiro e a lei de terras vai acontecer quase que ao mesmo tempo, né, em 1850. Tudo isso gera iniciativas particulares na indústria brasileira. Por quê? Nós temos, primeiro, o dinheiro do café rendendo bastante, então podendo aí ser reinvestido em outro ou colocado em outras questões. Nós temos a tarifa Alves Branco privilegiando produtos da indústria brasileira. Nós temos o fim do tráfico negreiro, então a lógica de se comprar os escravos, né? E não só de comprar, mas de compra e venda e de investimentos nesse, entre aspas, mercado também acaba. Então tudo isso gera essa lógica de investimento particular. O mais conhecido, a iniciativa mais conhecida é a Era Mauá. A Era Mauá que vai, né, com o Visconde de Mauá, ter a construção de estradas de ferro, ter a construção de estaleiros, de fundação de bancos, iluminação a gás no Rio de Janeiro, na capital do país. Então, tentar essa lógica de modernidade. Só que isso não vai muito para frente. Não se tem tanto o apoio esperado, né, com uma tarifa, por exemplo, e não só isso, mas até mesmo existiu uma disputa entre aqueles que eram
cafeicultores, escravistas, mais conservadores, por exemplo, da região do Vale do Paraíba, com aqueles mais modernizantes. Isso tudo vai gerar inúmeros problemas e vai até mesmo acabar quebrando o Visconde de Mauá e, consequentemente, várias dessas iniciativas acabam sendo deixadas de lado. Por isso que quando a gente fala de indústria no Brasil, a gente não pode falar de industrialização no Segundo Reinado. Nem no Segundo Reinado, nem na Primeira República. A gente pode falar de surtos industriais, mas industrialização não. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? A gente fala de industrialização mesmo com a indústria de base a partir da Era Vargas, principalmente do Estado Novo. A partir, não quer dizer que é só também não, mas a partir. Então ainda demanda muito tempo, tá?